Aqui é rock, seu menino. Olá, bom dia. Nosso Super Esporte ao vivo aí chegando para você nessa terça, 22 de setembro de 2015. Dia da gente falar dos preparativos para as quartas de final da Copa do Brasil. Amanhã tem São Paulo e Vasco no Morumbi, Inter e Palmeiras no Beira-Rio, Fluminense e Grêmio no Maracanã e Figueirense e Santos no Orlando Scarpelli. Falando no peixe, o assunto que ainda prevalece na Baixada Santista e também pelo Brasil todo é a polêmica expulsão do David Braz no clássico contra o Corinthians. O próprio David e o presidente do Santos, o Modesto Roma Júnior, dispararam contra a arbitragem. Daqui a pouco a gente vai ver. Na FIFA, o clima também está quente para o presidente da CBF, o Marco Polo Del Nero, e também para o ex-presidente da CONCACAF, Jack Warner. E tem ainda o Neymar falando sobre a seleção brasileira em entrevista coletiva na cidade de Barcelona. É isso e muito mais daqui a pouquinho com o Godoy comigo aqui no estúdio. As polêmicas em torno da entidade máxima do futebol não param. Nessa segunda-feira, uma notícia divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo informou que o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, o Marco Polo Del Nero, pode ser expulso da FIFA. Quem também é alvo antigo das investigações e vive situação complicada é o ex-presidente da CONCACAF, o Jack Warner. A Procuradoria-Geral de Trinidad e Tobago autorizou a extradição do ex-vice-presidente da FIFA e ex-presidente da CONCACAF, Jack Warner, aos Estados Unidos. Envolvido no escândalo que escancarou ao mundo a pior face da entidade máxima do futebol, o dirigente foi preso em maio, mas pagou uma fiança e respondia aos crimes em liberdade. Os advogados de Warner, no entanto, alegam que o procurador-geral de Trinidad e Tobago ultrapassou a data limite, 16 de setembro, para assinar o acordo de extradição e, portanto, devem recorrer à decisão. O presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, corre o risco de ser expulso da FIFA. É isso mesmo, alguns cartolas não estariam nada contentes com a ausência de Del Nero nas últimas reuniões da entidade, desde que 7 dirigentes da FIFA foram presos na Suíça no último dia 27 de maio, incluindo o ex-presidente da CBF, José Maria Marim. Em meio a tantos escândalos de corrupção, a acusação é de que Del Nero não está cumprindo o papel de membro do comitê executivo da entidade. Visando a reforma da FIFA, a organização dá início a mais uma série de reuniões nessa semana, nas quais Del Nero não estará presente pela 4ª vez consecutiva. Bom dia, Godoy. Bom dia, Neta. Bom dia para você que está de olho na Gazeta, porque eu também estou de olho em você. Algo a declarar sobre essa situação? Uma vergonha para a representatividade, força política, futebolística do Brasil, que o presidente da CBF esteja nessa condição. Agora, é muito bom que seja apurado. Qual é a culpa que esse homem tem? Por que esse homem não pode sair do país, não sai do país se ele não tem culpa nenhuma? Então, alguma coisa existe. E é ruim, inclusive, para quem nesse momento fica na condição de suspeito de ser bandido, que é o caso do Marco Polo, uma figura que teve e tem ainda um grau de importância, independentemente de ele ter chegado ao poder ou chegado e ocupando cargos poderosos de uma maneira ilícita. Mas que seja tudo apurado agora, que é uma vergonha para o futebol brasileiro. Mas não é o primeiro brasileiro envolvido, né, administrativamente. João Avelange saiu pelas portas do fundo, Ricardo Teixeira pelas portas do fundo e agora Marco Polo também, pelo jeito, deverá sair pelas portas do fundo. Já pensou? Você que é familiar de quem tem poder, fique esperto, porque às vezes esse poder foi conquistado de maneira ilícita. Bom, enquanto isso, em Barcelona, o craque Neymar participou ontem de um evento organizado por uma patrocinadora do clube. Entre os diversos assuntos abordados na entrevista coletiva, o atacante falou dos últimos episódios que viveu na seleção brasileira. Confira aí. O brasileiro Neymar participou ontem de um evento promocional na cidade de Barcelona. O craque concedeu entrevista e falou sobre a expulsão que teve na Copa América diante da Colômbia, quando acabou excluído do torneio após se envolver em uma confusão com os atletas rivais. E naquele momento que eu fiquei fora dos jogos, deixei de ajudar meus companheiros, eu me senti muito mal. Então, o que eu tiro de lição é que eu não posso me deixar errar por coisas bobas, né? Foi um lance bobo,
uma coisa onde eu errei, mas ninguém errou, somente eu. Então eu aprendi muito com isso. E pode ter certeza que queria me esforçar muito para isso não acontecer. Neymar aproveitou a deixa para afirmar que gosta de defender a seleção e que está sempre em busca da evolução. Para mim é uma grande honra, é um grande prazer fazer parte desse time, que é o time de grandes craques. Então estou muito contente, muito feliz. E em relação a ser melhor que ontem, isso eu tenho na minha cabeça desde pequeno, quando meu pai sempre me falava que eu tinha que treinar. Todos os treinamentos eu tinha que estar melhorando, e todos os treinamentos eu tinha que me dedicar ao máximo, e a cada jogo eu tinha que ser melhor do que o anterior. E eu passei a crer nisso, a acreditar nisso. Então, e até hoje eu levo isso comigo. Então hoje eu quero ser melhor do que ontem, e amanhã eu vou ser melhor do que hoje, e assim por diante. Godoy, o Neymar é muito novo, né? Tudo isso é um processo, mesmo isso que ele viveu, é um processo de amadurecimento, né? Maturidade você só alcança com o tempo e com os atos que você faz, pratica, sendo eles falhos ou não. O aprendizado da vida vai acontecer. Agora é importante que o pai do Neymar continue exigindo dele esta aplicação, porque o Neymar tem uma vida muito ativa fora do campo, mas lá na hora de trabalhar ele cumpre com determinação e afinco a sua tarefa de trabalho, e que ele continue colocando objetivos a serem alcançados e que lute para alcançá-los. Ainda tem muito a desenvolver, a evoluir o Neymar. Isso daí é difícil mesmo, que você falou, ele sendo jovem, tendo os amigos, podendo passear, tem dinheiro, tem mulher, né? Tem esses eventos com patrocinador, mas não pode perder o foco que o fez levar justamente para tudo isso, que é o futebol, né? Ele só tem tudo isso fora do futebol por causa do futebol, então ele não pode inverter a situação. E o jogador, no estágio dele, alcançando o que ele é hoje, sacrificando um pouquinho da vida particular, ele viverá muitos anos muito bem para fazer aquilo que ele não está fazendo hoje, ainda com uma relativa juventude. Isso aí, gente, vamos falar do Santos, que amanhã visita o Figueirense no Orlando Scarpelli pelas quartas de final da Copa do Brasil. Apesar do jogo importante, o assunto no peixe ainda é a polêmica expulsão do David Braz no clássico do último domingo contra o Corinthians em Itaquera. Ontem, o presidente Modesto Roma Júnior falou sobre o caso. A pressão é tão grande na arbitragem e cada dia é maior, e os árbitros são induzidos a erros. Erro como esse, de falsear um documento oficial de um jogo. Porque o que ele escreve na súmula a respeito do David Braz, quem vê a gravação vê que é falso. Que ele não pode ter dito e ouvido essas coisas que ele relata na súmula. Está claro que ele expulsou, porque foi, segundo ele, o David Braz que cometeu o pênalti. Se ele dissesse, olha, expulsei por causa disso, eu errei, ter a mesma humildade que teve o seu Furlan no jogo Santos e Palmeiras, que expulsou o David Braz, voltou atrás e expulsou o Paulo Ricardo, mesmo depois que ele não tivesse visto e simplesmente dito a verdade na súmula, o árbitro errou, é óbvio que errou. Que nós gostaríamos que fosse anulado esse cartão e que pleitearíamos isso, vamos pleitear sim. Não vamos pleitear nada além disso, porque a expulsão foi injusta e mentirosa. Bom, um dos protagonistas, o protagonista dessa história toda, o zagueiro David Braz, também falou sobre o caso em depoimento à TV oficial do Santos. Todo mundo viu nas imagens, que o árbitro acabou me expulsando, dizendo que eu que cometi o pênalti que houve pro Corinthians, que ele acabou marcando pro Corinthians. Então, ele chega no assistente número 1, dizendo que eu fiz o pênalti, e depois veio com o cartão vermelho, e depois ele colocou na súmula inverdades,
E lamentável isso daí, eu fico muito chateado, mais ainda, por ele ter colocado inverdades na súmula. Eu acho que as pessoas que cuidam, né, da arbitragem, do campeonato, possam analisar bem as imagens que tem, né, possam também pegar o ponto que os árbitros e os bandeiras usam, que se eles têm isso daí gravado, possam usar isso também para que resolva a situação, porque quem acabou sendo injustiçado nessa história, na minha opinião, fui eu, né? Porque eu não participo da jogada que aconteceu o pênalti, eu não falei o que o árbitro colocou na súmula, então estou sendo injustiçado e espero que a justiça seja feita e que as pessoas que cuidam da arbitragem do campeonato possam rever a situação, esses lances, para que possa ser feita alguma coisa, que eu estou sendo prejudicado. Nossa, Godoy, tá virando uma história imensa, né? Como é que você, como árbitro que foi, você entende essa situação? Você acredita que o juiz falhou de fato? E se tiver falhado, você acha que ele tem que vir a público e falar, olha, desculpa, eu errei? É um homem ou é um saco de batatas? É um ser humano. É um homem. Não pode ser um saco de batatas. Então, o Flávio Guerra, o que mais está pesando nesse episódio todo do Flávio Guerra é a falta de personalidade do Flávio Guerra, o árbitro. Falta de personalidade. Porque ele não pode brigar contra a imagem e contra os fatos. Seria muito mais digno do árbitro e menos feio se ele assumisse publicamente, inclusive na súmula: expulsei o jogador fulano de tal equivocadamente. Não aconteceria nada de grave, além do fato do equívoco dele, que já está acontecendo. Agora ele não assume o equívoco, inventa uma mentira para justificar um equívoco. Ele está cometendo duas falhas graves, Godoy, por orientação de alguém, porque não é possível que isso está partindo da cabeça dele. Alguém preparou esse script todo, ele sem personalidade para assumir o erro, está aumentando a carga de prejuízo para a própria carreira, porque quem vai ser julgado pelo equívoco e quem vai ser julgado pelas mentiras, pela súmula falsa, pelo relato falso, é ele que vai ser punido nisso tudo. E não tem como o Santos anular o cartão vermelho. Porque até chegar ao julgamento, lá que ele vai conseguir absolver o David Braz, o Código Brasileiro de Disciplinar exige que jogador expulso, justa ou injustamente, correto ou incorretamente, cumpra automático. Então não tem como anular o vermelho. Pode absolver depois, no julgamento, mas antes não tem como. E o Rodolfo me cantou aqui no ponto que ontem, o diretor do programa, na ESPN, ele disse que se o Zeca tivesse assumido o erro dele, enfim, o pênalti, ele teria expulsado os dois. Tudo bem. Eu acho que não, que ele não expulsaria os dois. Porque ele, na hora que ele vai lá conversar com o assistente, o árbitro foi conversar com o assistente, com o Rogério Pablo Zanardo, que é também muito culpado de tudo que está acontecendo, ele pergunta, o Zanardo fala, não vai esquecer de expulsar o David Braz, que fez o pênalti, que ele já tinha esquecido de expulsar. Ele marcou o pênalti porque ele não viu o pênalti. Ele marcou o pênalti por informação do assistente. Ele não estava seguro. Ele falou, pô, ainda vou ter que expulsar. Pois é, então como é que ele pode dizer que ele foi xingado, Godoy? Ele não ia expulsar ninguém. Ele só resolveu expulsar porque o assistente falou para ele, não esqueça de expulsar o jogador que fez o pênalti. Aí ele falou, é o David Braz. O David Braz foi expulso porque fez o pênalti, entre aspas. Se o Zeca chega lá com hombridade, Zeca, chega lá e fala, professor, seu juizão, ou fulano de tal, quem fez o pênalti foi eu que tenho que ser expulso e não o David Braz, resolveria o problema. Outra omissão que nós temos nesse cenário todo, o capitão do Santos, o Renato, serve só para fazer o sorteio da moeda do lado do campo e da bola? Cadê a sua postura de capitão, Renato? Porque você, como capitão, não assumiu a sua função
e fosse lá no árbitro falar, você está cometendo um equívoco, o jogador que fez o pênalti é esse. Porque até então, todo mundo envolvido no episódio sabia que o David Braz estava sendo expulso pelo pênalti e não pelas ofensas. As ofensas só surgiram no papel. Então faltou hombridade e atitude do Zeca e do Renato, capitão da equipe. Godoy, na tua carreira, eventualmente, você já passou por alguma situação próxima a isso? E o que você fez, se é que você passou? Eu mostrei cartão amarelo pro jogador, mas saiu junto o cartão vermelho. Então, para quem estava olhando o cartão, que eu estava mostrando era vermelho, eu estava vendo como amarelo. Deixei bem claro que era amarelo. E também expulsei um jogador que fez uma atitude depois de uma falha de arbitragem. Aí eu voltei atrás porque a falha de arbitragem teve que ser consertada. Se a falha de arbitragem não acontecesse, não teria que expulsar o jogador. Corrige-se. É melhor corrigir do que levar adiante, principalmente com mentiras, uma atitude equivocada da arbitragem. Errar é humano, aquela frase clássica. Amanhã começa... Agora persistir é burrice. Amanhã começam as quartas de final da Copa do Brasil. No Morumbi, o São Paulo vai receber o Vasco. Por isso a gente vai falar agora ao vivo com o Felipe Esboril, que está no CCT da Barra Funda e traz as notícias do Tricolor pra gente. Bom dia, Esbora. Bora. Bom dia, Anitta, Godoy, pessoal em casa acompanhando o Super Esporte. A gente fala ao vivo aqui do CCT da Barra Funda, onde o técnico Juan Carlos Osório vai comandando na manhã desta terça-feira o encerramento das atividades. A gente acabou de ser liberada a entrada na imprensa no CCT da Barra Funda neste momento. O treino começou por volta das 9h30, 1 hora de movimentação fechada, e o técnico Juan Carlos Osório vai comandando agora o final da atividade da manhã desta terça-feira, justamente antes da partida contra o Vasco da Gama, pela primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. O técnico Juan Carlos Osório deve ter algumas novidades para essa partida em relação ao time que perdeu no final de semana para o Avaí. Rogério Ceni e Ganso, que foram poupados, estarão à disposição do técnico Juan Carlos Osório para essa partida. Luiz Fabiano e Michel Bastos, que cumpriram suspensão, retornarão também. Alexandre Pato, que ficou no banco de reservas, tem possibilidades de voltar a ser titular. Ele que participou da sala de entrevistas coletivas aqui ontem no CCT da Barra Funda e falou justamente sobre ter ficado no banco e saiu em defesa do treinador colombiano. Se ele quis poupar alguns jogadores para esse confronto, eu acho que tenho certeza que ele priorizou bastante esse jogo do Vasco. Até mesmo contra o Palmeiras, depois na outra semana já tem o jogo de volta do Vasco, então nós temos que respeitá-las. Acho que as decisões são dele, nós estamos com ele, toda decisão que ele tomar a gente vai respeitar. Mais jogadores deverão ficar à disposição do técnico Juan Carlos Osório para essa partida contra o Vasco da Gama amanhã no Morumbi. Enquanto o Márcio Gabriel mostra para a gente o final da movimentação do treino na manhã desta terça-feira, o Wilder e o Thiago Mendes, que ficaram de fora, também devem retornar à equipe. O zagueiro Luiz Eduardo ainda é dúvida por causa de uma lesão no joelho. Com isso, a zaga deve ter Lucão e Rodrigo Caio. A partir das 6 horas, hoje, no Gazeta Esportiva, a gente traz todas as informações mais completas do São Paulo. Tá bom, Anitta? Combinado? Combinado. Nos falamos então às 6 horas da tarde. E para você de casa não estranhar, o Corinthians folgou ontem. Então os detalhes do Corinthians hoje à tarde também no Gazeta Esportiva, às 6 horas. Após 3 vitórias nos últimos 3 jogos no Brasileirão, o Palmeiras tem duelo complicado amanhã pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Verdão vai encarar o Inter no Beira-Rio. E o Felipe Esboril, de novo, ele tem as informações. Bom dia, Anitta. Bom dia para você em casa acompanhando o Super Esporte. Vamos falar do Palmeiras, que já está em Porto Alegre, local da partida desta quarta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil contra o Internacional no Beira-Rio. Tabu que tem que ser quebrado por parte da equipe do Palmeiras, mas que nesse momento não entra em campo. Tabu é mais pro pessoal de fora, pra ter alguma coisa assim, pra falar, sabe, pra colocar uma apimentada no jogo. Eu acho que dentro de campo a gente nem lembra de tabu, a gente só quer jogar e vencer, fazer bons resultados. Eu acho que lá o jogo vai ser difícil, mas se a gente conseguir o empate lá também, não vai ser um mau resultado, porque aqui a gente joga com a nossa torcida e vai ser bom demais, mas se ganhar lá vai ser excelente. Para esse confronto, o time de Marcelo Oliveira não terá Thiago Santos, Leandro Almeida e Alexandro, que já defenderam outras equipes na Copa do Brasil.
por outro lado, terá um reforço importante, o atacante Dudu, que está suspenso no Brasileirão, mas tem condições de atuar pela Copa do Brasil e vai ser relacionado. Bom demais, cara. Que isso, Dudu? Dudu é um jogador importante. Desde o começo do ano a gente já sabia da importância dele pro time, né? Um dos nomes, referência do time. Onde a gente vai assim, todo mundo querendo ver o Dudu, querendo tirar foto com o Dudu. Tipo, quando vai descer do ônibus, eu até espero um pouquinho ver se ele vai descer antes de mim, porque daí ele chama toda a atenção para ele, a gente faz despercebido. É legal. E eu acho que ele faz muita diferença, né? Pensou ele e o Gabriel Jesus de novo ali na frente ali, vai dar uma movimentação, uma velocidade, rapaz. Um time que almeja coisas grandes no campeonato não pode levar tantos gols. Tá certo que no Brasileirão o Palmeiras possui o melhor ataque, 48 anotados, mas o problema é que já levou 30. Tá se repetindo erros que antes não estavam acontecendo, naquela nossa sequência no Brasileiro de 4 jogos sem tomar gol, a gente estava entrando sempre ligado. Eu acho que é um pouco de desatenção, mas que trabalhando e conversando eu acho que dá para acertar, cara. Não é muito mérito do outro time, os caras envolvendo a gente no toque de bola, eu acho que não é isso. É mais um ou outro detalhe que acaba saindo do gol. Tipo nesse último jogo, erramos uma bola, em 3 toques eles chegaram na cara do gol. Importante esse retorno do Dudu, hein? Que bom. Querido Godoy, teremos Sandro Meirahit para essa arbitragem. É o pior árbitro dos FIFA, é o pior árbitro do Brasil no momento. Sério? É. Por que você... No jogo Flamengo e Atlético Mineiro, ele marcou pênalti e não expulsou o goleiro do Atlético Mineiro. O goleiro do Atlético Mineiro defendeu o pênalti. Péssimo árbitro pela formação, pela experiência, pelo status que ele tem. O pior árbitro brasileiro, pela formação que tem. Tá. FIFA, Copa do Mundo, Copa América. E cometer os equívocos que ele comete. Inaceitável. Então, e do São Paulo e do Vasco da Gama, Hilton Pereira Sampaio, goiano. Só temos árbitros FIFA nessa rodada, 4 árbitros FIFA. Colocaram os estrelados, porque é para aliviar a responsabilidade, né, de quem escala e de quem comanda a arbitragem no país. O Hilton está atravessando um excelente momento, mas inventou um pênalti jabuticaba no jogo Palmeiras e Grêmio. O jabuticaba é porque é só aqui no Brasil que rola, é isso? Só no Brasil, mas tem umas porcarias que apitam lá fora que também marcam isso. E qual que é a outra coisa que você falou também no mesmo? Tem arremesso lateral Saci. Saci Pereira. Com um pé só. Um pé só. O jogador fica com um pé só. Os dois têm que estar tocando o chão, mesmo que seja arrastando, mas tem que estar tocando o chão. Os caras estão arremessando com o pé erguido. Aí só Saci, né? Uma perna só. Só para finalizar, acabou o programa. Anderson Daronco pro jogo do Santos com o Figueirense? Boa escala. Beleza. E aí temos Fluminense e Grêmio, Luiz Flávio de Oliveira. Boa escala. Beijo, até 6 horas da tarde no Gazeta Esportiva. Ixi. Nossa, gente. A ex-ginasta Laís Souza é a capturada da máquina. Hoje, 11h30 da noite. Assista agora a Revista da Cidade. E logo após, Você Bonita. Vai, Lobo! Sob um banho de lua.